sua morte. É uma carta que ele escreve com muito amor, porque é uma igreja que ele amava muito, a igreja de Filipos, na Macedônia, isso é na Grécia. E é uma carta super interessante. Nós falamos na semana passada sobre o primeiro e o segundo capítulo, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro e o quarto capítulo. O terceiro capítulo ainda é um capítulo bem direcional no sentido de tratar de coisas com as quais eles precisavam ter cuidado. A verdade é que na vida cristã a gente sempre precisa ter cuidado. Sempre precisa ter cuidado. Cuidado com uma coisa que a gente ouve, cuidado com uma coisa que a gente faz, cuidado com, às vezes, uma conversa paralela. Hoje em dia, com o celular, cuidado com uma coisa que parece de Deus e que não é de Deus. Cuidado com profetada, cuidado com situações, com falsos mestres, com falsas doutrinas. Cada vez mais na vida cristã, a gente precisa ter cuidado. E isso independe de quanto tempo a gente tem de fé. Há pessoas que começam na igreja e são sempre cuidadosas. Só vai chegar no céu quem é muito cuidadoso em guardar a sã doutrina. Só vai chegar no céu quem sempre ler a Bíblia, pautar os seus passos na palavra de Deus, tirar a dúvida com pastores que são sérios e que eles conhecem, vir a uma igreja, frequentar uma igreja, estar bem arraigado na palavra. Senão, não chega no céu. Hoje em dia tem tanta gente desviando dentro de igreja. Tem tanta gente dentro da igreja completamente longe de Deus. Tem tanta gente que tem anos de banco, como a gente diz, isso é, anos sentado em banco, que se assenta em bancos de igreja, mas que está muito longe da verdadeira doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu estou falando de doutrina bíblica. Eu não estou falando de costumes, eu não estou falando do que pode-se ou que não pode-se, a não ser aquilo que a Bíblia diz que é ou não é pecado. Eu, graças a Deus, fui criada na igreja numa época onde era proibido cortar cabelo, onde não era proibido usar manga curta, era proibido uma série de coisas. Eu fiz uma universidade inteira sem colocar uma calça comprida. Meu cabelo sempre foi cabelo comprido, sempre tive um cabelo comprido. Fui furar a orelha, eu já tinha 45 anos. E às vezes a gente fala isso, algumas pessoas se assustam, pensando assim, nossa, deve ter sido muito difícil. E eu digo para vocês, era tão fácil. A igreja era lotada de jovens. A gente não tinha meio termo. Ou você era crente, ou você não era crente. Pela forma como você andava na rua, as pessoas sabiam se você era crente ou se você não era crente. Pelas pessoas com quem você convivia, era crente ou não era crente. Não se ouvia música não evangélica. Não se tinha televisão em casa. Nada contra a televisão. Não estou dizendo que o problema é a televisão. Mas eu lembro do meu pastor dizendo, vocês estão falando, vocês estão reclamando que querem ter televisão, vocês ainda vão ver a desgraça que essas novelas vão trazer para esse país. Vão ensinar adultério, vão ensinar fornicação, vão ensinar casamento não sei o quê, vão ensinar sexo. E não é verdade? E não é verdade, para nós que somos brasileiros entendem muito bem o que eu estou falando, ou os filmes, ou a mídia. A verdade é que parecia que era mais complicado, mas eu diria para vocês que era mais simples ser crente. Hoje a gente está vivendo um evangelho que pode tudo. E nessa época de Paulo, o início da igreja, dentro de uma comunidade, ele estava escrevendo para uma igreja que estava na Grécia. Então, ele está escrevendo uma igreja imersa em filosofia, cercada por um monte de gente falando e pensando um monte de coisas. Então, ele está escrevendo para uma igreja que era próspera. Ai, tá, brinco sempre. Poxa, isso é tão pequenininho. Pois é, mas é penduradinho. Não. Ele está escrevendo, obrigada. Ele está escrevendo uma igreja que tinha influência de filósofos, que tinha influência de falsos mestres, porque era uma cidade grande, onde passava muita gente, que tinha influência de muitos judeus comerciantes, que como era uma cidade de muito comércio, era uma cidade onde muitos judeus iam para lá. Então, ele começa Filipenses 3, a partir do versículo 2, dizendo assim, cuidado com os cães. Cães aqui é cachorro mesmo? Não. Cães aqui era um nome, era muito comum que os judeus dessem o nome aos gentios de cães.
aqueles que pegavam pedaços, aqueles que desvirtuavam os costumes e as tradições judaicas. Então, a palavra cães, que a gente vê na Bíblia, é claro que está falando de cachorro. A ideia é cachorro, mas ele não está dizendo cuidado com os cachorros que andam pelas ruas. Ele está falando, cuidado com aqueles que estão tirando pedaço da fé de vocês, que estão desvirtuando a sã doutrina. Dentre outras coisas, ele estava dizendo, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aqueles que estão ensinando mentiras. A verdade é que sempre teve gente para ensinar mentira. E sempre teve gente para gostar de mentira. Sempre teve gente para fazer fofoca. E sempre teve gente para ouvir fofoca. Sempre teve gente para fazer besteira. Porque sempre teve gente para aplaudir quem faz ou para fazer junto. E ele está dizendo, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. E aqui ele está dizendo com gente que se diz crente, mas que, na verdade, ainda continua executando as chamadas obras da carne. Então, ele está falando de falsos mestres e ele está falando de falsos obreiros ou de falsos crentes. Porque uma coisa é o falso mestre. Quem é o falso mestre? É aquele que vem, que ensina, que prega, que está fazendo live ou que está ensinando doutrinas erradas. Esses são perigosos. Mas também são perigosos aqueles que dizem assim, não tem problema nenhum. Não acredito que a sua igreja proíbe isso. Na minha igreja não tem problema nenhum. Você pode fazer sexo antes do casamento. Na minha igreja não tem problema nenhum. Você pode encher a cara e ficar bêbado caindo no chão. Na minha igreja não tem problema. Não, mas isso não... Esses são aqueles que praticam o mal. E que induzem outros a praticarem o mal. Por que você vai em tanta igreja? Por que você é dizimista? E aí vai jogando, às vezes, uma palavrinha e vai desvirtuando a nossa fé. E aí ele ainda diz, cuidado com a falsa circuncisão. E aí ele está falando dos judeus que muitos deles se convertiam, mas que tinham uma dificuldade muito grande de abrir mão da lei. Então, eles aceitavam a nova aliança, mas eles ainda queriam guardar o sábado. Eles ainda queriam levar e matar os animais e levar para o templo. Eles ainda queriam e ainda achavam que até mesmo os gentios, isso é, os não-judeus, gentios na Bíblia significa aqueles que não eram judeus. Então, teoricamente, claro que o Brasil... Não, já existia enquanto território, mas não enquanto nação, ou americano, o que quer que seja. Todos aqueles que não são judeus, para os judeus, são considerados gentios, os não-judeus. Então, eles achavam que qualquer outra nação, pessoa de uma outra nação, os romanos, os gregos, os europeus como um todo, aqueles que moravam, os turcos que moravam na Turquia, todos aqueles que se convertessem, que fossem homens, tinham que fazer e tinham que passar pela circuncisão, que é cortar o prepúcio, a pele do pênis, como o judeu faz aos 8 dias de nascido. Uma criança, 8 dias de nascida, todo menino, claro, é levado e tem toda uma cerimônia para isso. Né? Jesus passou por isso também, porque ele era judeu. Era algo que Deus deixou como um pacto com Abraão, mas que ele mesmo, na nova aliança... e é muito lindo isso quando Paulo fala, e Paulo explica isso muito bem na carta aos Gálatas, Paulo fala sobre isso na carta dos Efésios, e aqui ele vai falar de novo. Pois nós é que somos a circuncisão. O nosso corte, hoje, não é mais numa pele de um prepúcio ou de um pênis. O corte é no nosso ego, é na nossa vaidade, é no nosso eu, é no nosso orgulho, é na nossa língua, é na nossa forma de pensar. Nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Está dizendo, para o judeu, assim, prepúcio cortado, circunciso, já está separado, já é salvo. Ele está dizendo, não confie nisso. Salvação não depende de uma roupa que eu coloco só. A roupa que eu coloco vai dizer, claro, vai mostrar se eu sou salvo ou não. Agora, o que ele está dizendo é que a salvação hoje, ela não está restrita, ou a aliança, a nova aliança, ela não está restrita em algo que é exterior, que é corpóreo, que é carne.
ela está escrita, ela está inscrita no coração. Se antes a lei estava escrita em tábuas de pedra, lembra dos 10 mandamentos? Paulo vai dizer numa outra carta, agora ela tem que estar escrita nas tábuas do nosso coração. Se antes a gente era cortado, os homens, né? As mulheres não passavam por isso, é óbvio. Mas se os homens eram cortados no seu pênis, hoje isso não é mais o sinal de uma aliança com Deus. O sinal de uma aliança com Deus é ter o seu interior, a sua mente, todo o seu corpo, alma e espírito plenamente conservados. Está claro isso? Então ele está dizendo, nós é que somos a circuncisão. É o nosso testemunho, é a nossa forma de agir. Não é mais o fato de se usar um tefilim, de se usar um quipá, ou de simplesmente vestir pano de saco. Hoje o que diferencia, ou precisa diferenciar nossa vida, não é algo externo só. O externo vai mostrar o interno. Mas, acima de tudo, é uma ação, salvação, nova aliança, fala de um pacto interno, de algo que acontece dentro de nós. Porque quem é que começa essa obra? Quem é que entra em nós para executar o processo junto conosco, cooperando conosco da santificação? O Espírito Santo. Então, se antes, para algumas pessoas, o Espírito Santo era derramado no formato de óleo para unção, para execução, agora não, agora ele entra em nós, ele opera de dentro para fora. Então, o corte, a gente não tem a espada, né, a palavra de Deus que penetra a alma e o espírito até a divisão, e é literalmente assim, a gente vai sendo afiado, a gente vai sendo cortado, a gente vai sendo mudado, e eu tenho certeza que todos vocês olham para trás e pensam exatamente nisso, uau, como eu já mudei. Falava de um jeito, hoje não falo mais. Pensava de um jeito, hoje não penso mais. Agia de uma forma, hoje não há. E se isso não existe, não houve conversão. Porque a conversão exige circuncisão, de novo, não de uma pele, mas na alma da gente. E aí ele continua dizendo assim, não confiamos mais na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Ele está dizendo, eu, Paulo, achava com toda a minha força, e se tem uma coisa bonita em Paulo é o quanto ele era fiel ao judaísmo. Ele fazia a coisa certa, ele tinha um empenho certo, ele tinha a coragem certa, ele tinha toda a garra para conduzir e para perseguir os cristãos, porque ele realmente tinha uma convicção que o judaísmo era a verdade. Por isso que quando ele é encontrado por Deus no caminho de Damasco e ele literalmente se converte, a gente vê um Paulo também que com a mesma convicção prega o evangelho sem medo, que encara todas as coisas, que vai preso, que sai da prisão, que é preso de novo, que foi encarcerado, que passou por diversos açoites. É muito lindo a gente ver como Paulo era convicto. Assim como ele era no judaísmo, ele diz, olha, eu acreditava que era assim. Eu acreditava nos preceitos. E aí ele começa dizendo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida. Ele está dizendo, judeu ali, de verdade, raiz, como a gente diz, judeu raiz. Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, isso é, hebreu de verdade. Quanto à lei, fariseu, que eram os mais rígidos para a guarda dos preceitos, de todas aquelas admoestações, e que tinham assim, uma rede muito grande de rabinos que os ensinavam. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que ele fala dele? Irrepreensível. Ele era um judeu irrepreensível, acreditando que estava seguindo a Deus. Acreditando que estava... Se tem uma coisa que faz a gente chorar em Israel, é a gente chegar lá e ver aqueles judeus no Muro das Lamentações, é ou não é? Chorando, balançando a cabeça. Dá vontade de falar, meu filho, acorda, você está igual o Paulo, né? Com um zelo enorme pela causa errada. Ou aquela pessoa que se arrasta subindo escada, deixando rastro de sangue, porque está subindo uma escadaria na igreja católica, uma pessoa que se dilacera em outras religiões, aí, arrancando sangue do corpo, achando que estão fazendo a coisa certa, mas indo para o inferno. Era exatamente isso que o Paulo estava dizendo. Eu acreditava, mas hoje eu sei que essa não é
a verdade. Ah, ah, quando ele fala lá na frente, né, cuidado com aqueles que desvirtuam, que ensinam erroneamente, ele volta sobre isso lá em Filipenses 3, 18, 19. Ele diz assim, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Se tinha uma coisa que doía em Paulo, era a quantidade de pessoas que deturpava a fé. Se tem uma coisa que dói, às vezes para mim, é a quantidade de pessoas que hoje continua deturpando a fé. Ele diz, olha, eu estou escrevendo agora com lágrimas, porque há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas. Ele não está falando de quem não é crente, não. Ele está falando de falsos mestres, de gente que arrebanhava multidões, de gente que tinha influência, mas que eram inimigos da cruz de Cristo. Quando eu vejo, às vezes, alguns vídeos assim de pessoal rodando, igual maluco, nesses cultos de reteté, que existe não é só no Brasil, não, em tudo que é canto do mundo, eu olho aquilo e penso, uau, que vergonha para a fé evangélica. Quando você vê uma pessoa que diz que é crente, que prega babaí, de repente tem um escândalo enorme, sei lá, envolvendo prostituição, adultério, o que quer que seja, isso acontece com grandes líderes, inclusive americanos, grandes pastores, eu olho aquilo e falo, uau, mais uma marca, mais uma mágoa, isso faz a gente chorar. Porque há tanta gente que a partir desses maus exemplos, acabam se desviando junto, vão embora junto. E não tem, às vezes, uma palavra sadia, um local que tem uma água limpa para beber. E Paulo está dizendo, eu choro por conta disso. Cuidado, cuidado. E aí ele continua dizendo a partir do versículo 7. Contudo, porque Paulo achava que tudo que ele tinha, todas as honrarias, a importância que ele dava para tudo isso, era lucro. Era algo que ele se vangloriava disso. Tanto que vocês lembram que no apedrejamento de Estevão, os homens estavam apedrejando Estevão, Estevão olhando para os céus, vendo o céu aberto, as pessoas apedrejavam e os oficiais, as pessoas importantes pegavam as suas capas e jogavam essas capas aos pés de Paulo. Porque ele era o cara. Ele era super importante. Imagina a vaidade de Paulo. Por isso que Deus teve que quebrar tanto Paulo. Quanto mais vaidoso uma pessoa é, mais ela precisa ser quebrada. Às vezes eu vejo algumas pessoas que chegam na igreja e falam, ai, Senhor, essa pessoa vai ter que apanhar tanto. Às vezes eu vejo algumas atitudes, alguns comportamentos de pessoas. Poderia ser tão mais fácil esse caminho. Mas vai ter que sofrer um pouquinho mais. Ele diz, contudo, que para mim era lucro, que ele pensava que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E aí ele segue dizendo, o meu Senhor é por quem perdi todas as coisas. Tem gente que perde um amigo e fica triste. Tem gente que perde e diz, mas aquela família, aquela pessoa está comigo desde a infância, eu ia com ele, sei lá, no centro, eu ia com ele na igreja católica, a gente bebia até cair no chão, ai, que saudade. Ele diz, olha, há pouquinho eu perdi todas as coisas. Todo mundo perde alguma coisa ou perde muita coisa para ficar firme com Deus. Perde. Às vezes você perde uma possibilidade de, sei lá, crescer na empresa porque você não vai para o happy hour. Às vezes você perde aparentemente uma boa oportunidade aqui ou ali de emprego porque você não está ali junto, mas acreditem, a porta que o homem abre se fecha. A porta que Deus abre não se fecha. Vale a pena perder amigos, vale a pena perder tudo por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Ele diz, eu perdi tudo, porque tudo aquilo que para Paulo era o máximo, ser fariseu, guardador da lei, aquele que tinha carta de governadores, aquele que era super importante, aquele que merecia todas as honras e honrarias, onde ele chegava ele era o cara, tudo aquilo ele perdeu.
Ele falou, perdi tudo. Por quem perdi todas as coisas. Todas as coisas. Eu as considero como... O que é esterco? Hã? Cocô de boi. Cocô de boi. Eu as considero como esterco. Para que serve o esterco? Para nada. Quando muito o esterco, o pessoal mistura lá com algumas coisas e joga lá na terra para adubar, para nascer um bom alface. Né? Vanessa tá ali rindo, mas é isso mesmo. Uma saladinha, para fazer uma saladinha. Considero como esterco. Ela tá ali com abacaxi, ó. Eu também. Eu os considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. O grande problema para essas pessoas que têm as regrinhas, tem gente que é assim, para ir para o céu eu preciso fazer isso. Ok, cumpri o meu papel, tá ok. Era às vezes o problema, lembro como eu comecei, né, de quando eu era mais jovem, às vezes era o problema do grupo antigo. Aí eu não corto cabelo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não tenho televisão em casa, então eu estou no céu. Mas às vezes tinha uma língua grande, tinha uma fofoca, tinha não sei o quê. E a vida cristã tem que ter o todo. Não adianta ter uma parte e não ter a outra. Também não adianta a pessoa achar que tem uma vida santa e fazer um monte de coisa errada. É tudo, é o tudo. E ele está dizendo, olha, mas... não posso confiar na minha própria justiça que procede dali, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. E aí ele diz por que ele fez tudo isso. Ele dá um motivo pelo qual. Ele fala do alvo. Não caminhe com Deus sem um alvo. Quando a gente se casa, a gente tem que ter um alvo. Metas, propósitos. Tem ou não tem? A gente tem alvo, sei lá, de ter filhos, de comprar uma casa, de se estabelecer, de um trabalho um pouco mais para um terminar a faculdade, outro trabalho um pouco mais para terminar outra faculdade, e aí a gente trabalha junto para os filhos fazerem algumas coisas. Não é assim, a gente tem alvos, a gente tem metas, e a vida cristã é a mesma coisa. A gente não vem à igreja por vir, a gente vem para a igreja para crescer, a gente vem para a igreja para aprender, a gente vem para a igreja para adorar a Deus, a gente vem à igreja porque a gente quer chegar no céu. Porque a gente precisa de comunhão. E aí ele diz o alvo, quero conhecer Cristo. Ele já conhecia Jesus? Já. Ele já estava aqui, olha, há alguns anos, cerca de quase 20 e tanto, quase 30 anos na caminhada com Deus. Mas ele está dizendo, 20 e poucos anos, quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. Isso é, eu quero ser ressurreto, eu quero ressuscitar, eu quero chegar no céu. E a participação no seu sofrimento, eu não me importo de sofrer por amor ao Evangelho. Crente sofre? Sofre porque tem que cortar o eu, sofre porque tem que cortar a própria vontade, sofre porque tem que abrir mão de coisas, sofre porque muitas vezes a gente tem vontade de falar e morde a própria língua até sangrar e não fala. Sofre. Mas vale a pena. Muito a pena. No seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele diz, irmãos, a partir do 13, ele está dizendo, isso é o que eu quero. Eu não penso que eu já tenha alcançado isso. Ninguém aqui já foi ressurreto, já? Já ressuscitou, já está no céu? Eu ainda não alcancei essa chegada lá. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Você pode ler junto comigo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. No caso de Paulo, ele estava dizendo que ele até achava que ele era o mais certinho, mas que estava todo errado. Em tanto zelo na coisa errada. Ele não estava falando de pecado, ele estava falando de erro. A verdade é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, esqueçam-se das coisas que ficaram para... mas a fulana me feriu. Mas o pastor antigo da antiga igreja fez isso e eu não consigo perdoar, pelo amor de Deus. Você não quer chegar no céu?
Ah, mas eu jamais vou perdoar, sei lá, o meu pai, a minha mãe, aquela história, aquela outra, não sei o quê. Gente, a gente precisa entender o seguinte, o que ficou para trás, ficou para trás. Tem gente que você investe carinho, investe afeto, investe amor, investe tempo, não sei o quê, e a pessoa um dia decide assim, não quero mais gostar de você. E aí, você vai ficar chorando? Ou vai seguir em frente? Tem gente que, por mais que você espere que ame, como um pai, uma mãe, alguém que tudo que você espera que aquela pessoa seja, aquela pessoa decide não ser. E aí? Você vai passar a vida atormentado por isso? Ou vai se agarrar no grande amor de Deus, no perdão de Deus? Tem gente que fica olhando, pensando, eu estou aqui hoje, mas, nossa, eu era tão pecaminoso. Nossa, eu fazia tanta coisa errada. Já recebeu o perdão de Deus, prossegue para o alvo, olha para frente. Tem coisas à nossa frente esperando por nós. Tem trabalho na igreja esperando pela gente. Tem uma família para a gente edificar. Tem um céu para a gente chegar. Amém? Então ele diz, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É claro que a gente sabe que mnemonicamente, isso é, na nossa memória, a gente não consegue apagar nada que a gente viveu, a não ser que seja um trauma. Já atendi pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente tão sério, elas lembravam até a batida do carro e depois no hospital. Nunca conseguiram se lembrar do que aconteceu. Chegar, de ir, não sei o que, estavam falando, estavam não sei o que, mas não se lembravam. Né? Às vezes o trauma é tão grande que se apaga, tá? Se apaga, e ok. E é para proteção, deixa apagado, não tem problema, graças a Deus. Tem coisa que a gente precisa lembrar, tem coisa que não precisa lembrar. Mas ele diz, esquecendo-me, no sentido de que eu não vou ficar remoendo, eu não vou ficar abrindo baú, eu não vou ficar voltando nas coisas do passado. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente deixa de caminhar para frente. Versículo 15, ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Crente maduro, olha para frente. Crente maduro tem um alvo. Crente maduro sabe para onde vai, o que é importante. Esse amigo não quis seguir do meu lado? Vambora. Essa pessoa que eu falei tanto de Jesus, de repente agora, vambora. Crente maduro, ele diz, olha, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai esclarecer a vocês. Isso é, em algum momento vocês vão precisar entender que vocês estão errados. É isso que ele está dizendo. Deus, se você pensa diferente, que crente maduro é que ele fica voltando atrás, que é um dia tá cheio de fé, outro dia não tá cheio de fé, um dia tá olhando para frente, outro dia tá olhando para o lado, outro dia tá olhando para trás, um dia olha para o lado. Não, crente maduro é aquele crente assim, aconteça o que aconteceu, eu vou seguir Jesus, eu não abandono Jesus, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão daquilo que eu sei, daquilo que eu sei que é bíblico, não importa o que a família pense. Tem uma música que a gente cantava, esse dia a gente estava cantando até no carro, né? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Havia uma música quando eu era criança que dizia assim, meu pai, a minha mãe, os meus amigos, todos me abandonarem, eu não largo Jesus. É exatamente isso. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, a gente não larga Jesus, a gente sabe para onde a gente vai. Por quê? Porque a nossa cidadania, versículo 20, a nossa cidadania está nos céus. A gente vive aqui. A gente cria os nossos filhos aqui. A gente casa aqui. A gente cresce aqui. A gente ganha dinheiro aqui. A gente se santifica aqui. Mas a nossa cidadania está nos céus. A gente está aqui. E muita gente está aqui com saudade do Brasil. Aí, se a pessoa vai para o Brasil, fica com saudade daqui. Né? Mas a nossa cidadania não é americana, não é brasileira, não é portuguesa, não é espanhola, não é africana. A cidadania é especial. O país que a gente mais anseia ver é a pátria celeste, é o céu. Se tem um local que a gente tem que ter saudade, é ter saudade do céu. Você vai falar assim, mas eu nunca fui lá. Mas você nunca imaginou o céu? Cada vez que eu canto, hoje, por exemplo, estava cantando ali, né, cantando com a Zaya ali no colo, cantando baixinho, até tadinho, para não cantar muito alto no ouvidinho dela, e cantando, ouvindo vocês cantarem e pensando, Senhor, como o céu vai ser lindo.
Imagine todas as nações, todas as tribos cantando, louvando, adorando, comunhão. Gente, o céu é lindo. A gente precisa ter saudade do céu, vontade de ir para lá. A nossa pátria é lá, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, que nos capacita a sujeitar todas as coisas a si. Transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Isso é, ele volta a falar aqui do nosso corpo que precisa ser humilhado, que por amor ao evangelho às vezes sofre, que porque somos humanos envelhecemos e adoecemos, mas que será glorificado. Amém? Por isso, glorificado. Aí ele vai entrar no capítulo 4. E é muito interessante que ele vem falando. No capítulo 4, o início dele, porque o final do capítulo 4 é lindo, é um dos textos da Bíblia que eu mais amo. Mas ele fala aqui de duas mulheres. Espero que elas estejam no céu. Ela diz assim, ele começa dizendo assim, 2 e 3. Peço a Evode e Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. O que essas mulheres estão fazendo? O que essas mulheres estão fazendo? Brigando. Uma carta na Bíblia. Uma carta que está registrada para a gente até hoje. E aí Paulo diz assim, olha, peço. Você vê que ele acaba de falar sobre ressurreição, sobre corpo glorificado, sobre pátria celeste, sobre uma cidadania dos céus. Aí ele começa o capítulo seguinte e diz assim, olha, peço a Evode e Sintique que se entendam, que tenham o mesmo parecer. E ele ainda pede ajuda, sim. Peço a você, leal companheiro de julgo, ele estava dizendo aqui para o pastor lá, para aquele que estava responsável pela igreja, que as ajude. Significa que as duas não estavam conseguindo se entender mesmo, não. Ele ainda pede ajuda, o pastor teve que intervir. Pois lutaram do meu lado na causa do evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ele estava falando de mulher não crente? Ele estava falando de mulher que não trabalhava na igreja? Ele estava falando de duas mulheres que ajudaram ele a fundar a igreja, que lutaram pela causa do evangelho. Lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Cita Clemente, cita outros que já têm um nome no livro da vida e diz, ajude essas mulheres a se entenderem. Vocês entendem como é sério essa questão da unidade na igreja? Uma carta que a gente está estudando, que daqui a pouquinho começa a falar de coisas tão profundas e tão sérias. Mas Paulo faz questão de parar e falar, por favor, ajude essas mulheres a se entender. Igreja não pode ter discórdia. Igreja não é lugar para eu dizer o seguinte, acho que eu não gosto da Simone. Acho que ela tinha que usar um batom rosinha ao invés de um batom na cor uva. Você não acha, Pâmela? Você não acha, fulano? Está dizendo aqui assim, olha, simples. Por favor, ajude essas mulheres a se entenderem. É Bíblia. E eu acho muito lindo porque, com a mesma propriedade com que ele fala de céu, de corpo glorificado, ele está falando da unidade na igreja. Porque tudo na igreja, tudo tem a ver. Não é o caso aqui, graças a Deus. Imagina o Marcos vir tocar e está com raiva da Luísa. Aí a Luísa está tocando e não está gostando da Pâmela. Vocês acham mesmo que vai ter alguma unção nesse louvor? Nenhuma. Vai chegar para a gente que está embaixo um restinho de óleo, nem uma gota. É assim que Deus trabalha na igreja. A começar por um bebê, por uma criança, pelos adolescentes, pelos mais velhos. É muito lindo. Você lembra, no primeiro capítulo ele já tinha dito que todos têm o mesmo parecer, que pensem igual, que andem... E aqui a gente entende por que ele começou amansando lá e está dizendo, olha, vocês estão com um problema sério aí. Resolvam esse problema. Mas aí, graças a Deus, já nunca... Ele dá esse outro cuidado, essa outra advertência, mas aí ele segue dizendo assim, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Ele fala de duas coisas, alegria e o quê? Amabilidade.
É possível ser amável se a pessoa não está alegre? O que é uma pessoa amável? Gentil, agradável, carinhosa. Como é que você vai ser assim se você está irritada? Você consegue estar irritada e ser amável, merece um prêmio. São duas coisas que andam juntas. Uma pessoa alegre é uma pessoa que todo mundo tem vontade de estar do lado. Quem é que tem vontade de estar do lado de uma pessoa reclamona? Pessimista. Que sempre vê o lado negativo. Que sempre reclama. Nunca tá bom. Tudo é ruim. Ele diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se. Alegria é a marca do crente. Alegria faz parte da composição do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, vírgula, alegria. A alegria. E ele vai ainda, aqui nesse mesmo capítulo, ele ainda vai colocar uma outra palavra que é contentamento. Então, ele fala de alegria, lá na frente vai falar, o que é o contentamento? Satisfação. É diferente de ser alegre. Alegria é uma coisa que, assim, invade a alma da gente. Eu posso estar preocupada, mas estar alegre. Eu posso estar ansiosa, mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em Deus, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus já fez, é uma alegria que rompe o coração da gente. Quantas vezes não acontece com você, de você ajoelhar, começar a orar, porque você está angustiado, está aflito, você vai orando, vai sentindo a presença de Deus, e daqui a pouquinho você levanta alegre, você levanta leve, você levanta bem. A Niara se batizou na sábado, né? Primeira palavra dela, nossa, eu tô tão feliz, eu tô sentindo tão leve, parece que eu deixei quilos na água, tô leve. Não foi um banho de mar. É muito interessante como a presença de Deus traz alegria para a gente, porque é a marca. Cristão cristão mal-humorado, mal educado, de cara feia, tem alguma coisa errada no relacionamento dele com Deus. Pode estar preocupado, pode estar com dor, faz parte. Pode estar até ansioso por conta de uma situação ou outra, mas estar, no sentido de passar por um período muito rápido, mas não andar, não viver, não permanecer. Então ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Versículo 6, aí ele continua dizendo, não andem, olha o andar, não andem ansiosos por coisa alguma. Uma coisa é, estou ansioso porque amanhã eu tenho um exame sério a ser feito. Ansioso no sentido de preocupado. Agora, quando ele fala de andar ansioso, o andar aqui, essa palavra andar é a coisa repetida, continuada, permanente, constante. É algo que, biblicamente, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, súplicas, com ações de graça. Ele dá três remédios para a ansiedade. Qual é o primeiro? O que é oração? Qual a diferença da oração da súplica? Oração é um movimento cotidiano. A Bíblia diz, orai sem cessar. Você está dirigindo, você está orando. Você ouve um louvor, você está orando. Às vezes você está cantando e você está orando. Tem louvor que é uma oração. Então, a oração é uma coisa que, assim, tem que ser cotidiana, tem que ser constante. Orai sem cessar. Você está no supermercado, você está orando, Senhor, me ajuda. Será que eu vou fazer isso amanhã? Ai, Senhor, não sei o quê. Você pode até orar e falar, Senhor, eu pego esse detergente ou eu pego aquele detergente. Não é assim mesmo? É assim mesmo. Né? Escolho isso ou não escolho isso? Vou ou não vou? Senhor, me dá a tua orientação, me ajuda. A gente não vai ficar orando e falar, Senhor, o Senhor quer que eu vá na igreja ou não quer que eu vá na igreja? Aí é brincadeira. O Senhor quer que eu peque ou o Senhor quer que eu acerte? Isso não é oração, isso é brincar com o nome de Deus. Mas eu estou falando de oração, de pedir direção, de pedir a presença de Deus, de agradecer pelas coisas que estão acontecendo. Oração, orai sem cessar. Então, a oração é aquilo que nos move, é uma conversa.
Você é casada com alguém. Sou casada com o Álvaro. A gente conversa. Porque também, se não conversar, não tem casamento. Não tem intimidade. A oração é que gera intimidade com Deus. Quem não ora, não tem intimidade com Deus. Quem não conversa com Deus no cotidiano, acordou no meio da noite, ao invés de ficar perdendo o sono e pensando, sei lá, que roupa eu vou no Celebration, nada contra, pode se preparar e organizar sua roupa, mas ora, sabe? Tá esperando no médico alguma coisa para ser chamado? Ora. Está trabalhando, limpando casa? Ora. Orar é intimidade, é a nossa conversa com Deus e a gente vai conversando. Quando a gente menos percebe, Ele fala com a gente, ou Ele coloca a vontade dEle no coração da gente, ou Ele acalma a gente. E isso é o melhor remédio contra a ansiedade. Deus não precisa que a gente ore. Deus precisa que a gente ore para Ele saber o que a gente precisa? Você acha mesmo que Deus precisa que a gente ore para Ele ver se a gente está perto dEle ou não? Claro que não. A gente é que precisa orar. Oração é a melhor terapia que existe. Não há melhor terapia do que a oração. Terapia. O que é terapia? A pessoa chega, já falei isso aqui, a pessoa chega e começa a dizer, ela começa a falar. A terapia funciona com fala. O terapeuta diz, e aí, como foi? Eu faço uma pergunta, dependendo da linha, a pessoa começa a falar. Enquanto ela vai falando, ela vai arrumando a emoção, ela vai organizando o pensamento, ela vai lidando com algumas coisas, ela vai refletindo sobre outras, ela vai se arrumando. Só que ela está falando com uma pessoa, com uma doutora Elaine. Eu não sou Deus. Imagina a gente fazer isso com Deus. Imagine se abrir a sua alma, o seu coração, falar do seu medo, da sua raiva, da sua inquietação. Senhor, me ajude. Eu sei que eu não posso, mas eu estou com muita bronca. Eu estou muito chateada ainda com essa situação. Tira isso de mim. Você vai falando, você vai falando, você vai falando, você vai falando. Terapia. Limpeza. Por isso que arranca a ansiedade. Ajuda a lidar com a ansiedade. Porque ela ocupa a mente da gente. Algumas pessoas mais do que outras. Aí ele diz, súplica. Súplica é diferente de oração. Súplica é aquele tempo que você pede para suplicar. Aí você pode gritar, você pode botar o rosto no pó, você pode chorar em silêncio. Súplica é algo que um problema que você tem, uma situação específica que você tem, que você vai suplicar por aquilo. Você vai pedir misericórdia. Então, a súplica ou suplicante, essa palavra existe até hoje em português, o suplicante é aquele que vai pedir misericórdia a alguém. Eu não mereço aquilo, eu não sei como resolver aquilo, eu preciso da misericórdia de alguém, porque só Deus, sabe aqueles momentos que só Deus pode fazer? Só Deus pode agir? Aí é súplica. Aí não é simplesmente, Senhor, muito obrigada. Ai, Senhor, que céu lindo, que lua maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor criou a natureza. Não, é outra coisa. É aquele momento em que o coração da gente grita, em que a alma da gente chora, em que a gente está sangrando, em que a gente está angustiado, em que a gente está sem caminhos. Aí a gente suplica. Né? Tem um cantor, tem uma canção que diz, se tu minha alma a Deus suplicas. É além do orar. Mas ele ainda diz uma outra palavra. Então a gente tem oração, súplica, aquele momento do clamor. Súplica e clamor, nesse sentido, é a mesma coisa. Eu vou clamar, clemência, né? A mesma palavra, clemência, súplica, favor. Então, oração, súplica, clamor, pedindo clemência, pedindo misericórdia. Aí ele diz, com ações de graça. Com ações de graça. Por maior que seja o nosso problema, agradeça. Por maior que seja a sua preocupação, agradeça pelo que ele já fez. Agradeça por aquilo que você não viu, mas que sabe que ele vai fazer. Sabe, você está esperando alguma coisa? Agradece. A gente está vivendo uma situação que é procurar uma casa. Hoje de madrugada eu estava, Senhor, muito obrigada. Eu não sei onde vai ser, não sei como vai ser, não sei nada. Mas o Senhor sabe e eu já te agradeço. Porque assim, ele sabe. Você acha que ele não sabe? Ele sabe onde você vai estar daqui a 10 anos. Eu não sei. Ele sabe da nossa vida inteira. A gente não sabe. Ele sabe. Então, se ele sabe e a nossa vida está na mão dele, a gente agradece pelo que ele vai fazer e pede a ele, Senhor, não me deixa desviar da tua vontade, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Apresente os seus pedidos a Deus. Então, olha lá. Primeiro a gente se alegra. Vocês estão entendendo a sequência? Porque um versículo aqui está sequenciado no outro.
A ansiedade tem a ver com amabilidade e com alegria do versículo anterior. Então, é alegria que vai gerar uma habilidade, isso é um comportamento mais tranquilo. A ansiedade vai sendo diluída, e aí a gente ora, e a gente suplica, e a gente agradece. Então você sabe que é uma palavrinha que significa o seguinte, olha, depois disso, então. Tá claro isso? Acredito que em inglês seja exatamente